Boa tarde, pessoal! Está começando mais um debate aqui no Educação. Sim, somos um podcast formado por graduandos de pedagogia aqui na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio! E trazemos para esse debate pautas importantes, galera, e temas emergentes para a educação. Hoje nós falaremos sobre a inserção da tecnologia na infância e alguns de seus impactos positivos e negativos. Isso mesmo. Eu já começo esse nosso papo defendendo a tecnologia e o seu uso desde a infância. Nós precisamos entender que estamos vivendo dias em que é impossível, gente, se ver distante da tecnologia. Isso mesmo, Lilian. Até mesmo do nosso aparelho celular, né, gente? Porque tudo que a gente faz está relacionado a ele. A minha vida tá no celular. WhatsApp, Telegram, Facebook, tudo. E-mail. Isso aí. E nisso, a gente inclui as crianças e também os adolescentes, já que eles estão imersos nessa nossa cultura e presenciam tudo isso convivendo com adultos o tempo inteiro. Então, eu acredito que se afastarmos a infância da tecnologia, nós estaremos afastando as crianças da sua própria realidade. Aí talvez vocês se perguntem, mas as crianças não usam redes sociais, não usam aplicativos de banco e etc. Mas em algum momento elas usarão. Inclusive, gente, já vemos crianças que têm acesso a redes sociais através do celular de seus pais, parentes, como exemplo TikTok, Instagram, Facebook. Tudo isso. Então, a gente precisa sim permitir o acesso das crianças à tecnologia, claro, que respeitando sua idade, estando atento aos conteúdos que essas crianças vão alcançar, ensinando a como usar a tecnologia e principalmente a internet ao seu favor de forma benéfica. Exato. Existem duas pesquisadoras na área da educação, a Maria Luísa Belloni e a Eveline Bevort, e elas vão dizer o seguinte: a mídia educação é parte essencial dos processos de socialização das novas gerações. Trata-se de um elemento essencial dos processos de produção, reprodução e transmissão da cultura, pois as mídias fazem parte da cultura contemporânea e nela desempenham papéis cada vez mais importantes, sua apropriação crítica e criativa sendo, pois, imprescindível para o exercício da cidadania. Gente, é isso. As crianças que têm acesso a diferentes dispositivos e diversas mídias, consumindo e produzindo conteúdos, elas também precisam ter ajuda para desenvolver a capacidade de analisar, e produzir com as mídias criticamente. Esse é o ponto. De forma que se construa um conhecimento que não sejam tão afetadas negativamente pelo mau uso dessas ferramentas digitais. E as crianças, nós sabemos, estamos ali em contato com elas, elas são esponjas dos fenômenos sociais. É isso aí, então Roberto. elas vão mostrar, através dos seus comportamentos, como essas tecnologias têm afetado a sua criatividade e a sua cognição. Exatamente nesse trecho das pesquisadoras que a Roberta trouxe, quando ela fala sobre cidadania, logo me veio à mente a própria educação, Restringir esse uso é também restringir conteúdo, pesquisa, conhecimentos que poderiam ser alcançados com uma certa facilidade. Claro, nós entendemos que a internet não é a única fonte para conhecimento e pesquisa, mas atualmente, temos que concordar que é a ponte mais rápida para esse caminho. Aos defensores dos livros, gente, eu deixo claro que eles não acabaram, A gente ainda vê muitos livros sendo vendidos por aí e acredito que também não acabarão, Mas as redes também trazem esses livros em PDFs, por exemplo. Ainda bem. De forma gratuita. Isso. Você já viu quanto é que tá um livro, Lilian? Pois é, facilita muito, na hora da... Porque a gente, às vezes, quer ler um livro que tá com muita vontade e não tem essa condição para comprar o livro, mas através da internet a gente tem acesso a ele. E isso também, relacionado à cidadania, me vem à cabeça a questão da inclusão na educação, para as crianças com algum tipo de deficiência. Sim. E já que você está falando de inclusão e o uso da tecnologia, tem trabalhado muito a favor desse grupo, dessas pessoas que têm necessidades específicas, TDAH, autismo, paralisia. E trazendo aqui uma experiência pessoal, eu fui mediadora em 2022 e 2023 de uma adolescente que tem paralisia cerebral. E através dele eu pude ter o contato com um programa, o Toby Della Vox, que faz o uso do mouse
do mouse visual, e isso facilitou muito a aprendizagem dele, né? E a própria comunicação. E é um recurso muito importante. Esse recurso ainda está sendo trabalhado para ser mais adaptado, né, para as pessoas que não têm tanta condição social. E eu acredito que esse é um exemplo de como a tecnologia afeta positivamente a educação especial, que ela dá possibilidades para que as pessoas também tenham acesso, mesmo com deficiência, a uma aprendizagem de qualidade. Muito bacana. Infelizmente, não tem essa mesma condição na rede pública de ensino aqui no Rio de Janeiro, né? Pois é, a gente precisa de mais acesso, né, a essas Tomara que isso tecnologias. melhore. Mas a gente tem uma colega, a Raquel, que ela fez um projeto interessantíssimo de oficina aqui na faculdade de óculos de realidade virtual por R$5. Eu acho muito interessante, vamos deixar disponível aqui os links para que vocês possam acessar e ter acesso a esses projetos. Pois é, exatamente isso que a gente está vendo aqui. A tecnologia, ela amplia os horizontes das crianças em diversos sentidos e significados. Como a Aliciane trouxe, atualmente está bombando os óculos de realidade virtual, porque eles levam as crianças a uma imersão, né, de lugares nunca acessados. Então, se nós formos pensar, por exemplo, no ensino das ciências naturais, a gente pode fazer uma visita virtual com um aluno para conhecer diversos biomas, ou então animais que nós não temos aqui no Brasil, para a gente poder explorar isso, conhecer esses locais diferentes. Nossa, e muitas possibilidades, né? Bom, para completar essa temática, e pensando também, Lilian, na própria matemática, né? Muitas crianças que têm algum tipo de dificuldade quanto à questão dos cálculos, existem jogos que geram maior interesse e facilidade na aprendizagem para essas pessoas. Sim, exatamente, Roberta. Mas agora, Roberta, voltando para a pauta das redes sociais, nós acreditamos, né, que mostrar que as crianças são capazes e incentivá-las a explorar até mesmo essas plataformas pode ser interessante. Até porque, enquanto futuras pedagogas, nós acreditamos no potencial das crianças de passarem também seus conhecimentos, podendo ser eles artísticos, científicos, mas claramente, volto aqui nesse ponto, defendendo a presença de um adulto e as orientações também para que essa liberdade do acesso não seja prejudicial para a vida e para a saúde daquelas crianças. Sim. Com certeza, Lilian. Bom, mas é interessante também a gente pensar que existem uns fenômenos atuais devido ao mau uso, né, da tecnologia. Com certeza, Roberta. Então, para além, né, desses debates sobre as coisas boas que a tecnologia nos traz, vamos falar do que a internet pensa, né? Então, para embasar esse nosso debate que eu trago hoje, vamos falar sobre disfuncionalidade, né? Hoje a internet, a grande rede social do momento é o quê? O TikTok, né? O TikTok, né, para quem não conhece, ele foi fundado em 2014, mas na época ele não se chamava TikTok ainda, se chamava Musical.ly, onde muitas crianças já estavam usando essa rede social, diga-se de passagem na época, para fazer dancinhas. Nossa colega nos confidencializou que ela fazia dancinhas no Musical.ly, né? Todos nós, eu acho. Talvez. Em 2016, né, troca-se o nome dessa rede social e ela passa a se chamar TikTok, né? E aí ela começa a crescer no mercado por esse grande empreendedor chinês, né, que é o Zhang Yiming. Me desculpe se estiver pronunciando o nome dele errado, não falo chinês. Mas foi o Zhang Yiming, né, que investiu no TikTok e fez ele ser essa bomba que ele é hoje, né? Então, durante o período da pandemia, a rede social bombou, né, entre os mais novos e virou a grande rede social do momento, né? Mais usada com entretenimento curto, né? E traz essa proposta de entretenimento curto, rápido e ali fecha entretenimento pra gente poder, né, ver aqueles videozinhos curtos. É uma coisa viciante. É uma coisa viciante, a gente ficar lá irresistível, passando, né? Irresistível. O dia inteiro. Então, no TikTok hoje é onde se permeiam as pesquisas, as tretas, os problemas, as fofocas. E vamos falar do que tem viralizado por lá, né? Em agosto, né, um vídeo de uma menina chamada Júlia Pimentel viralizou porque ela estava tentando cortar salsicha. Eu não sei se era para fazer cachorro quente, macarrão, enfim. Ela não sabia cortar a bendita da salsicha.
ela ficava se perguntando o tempo todo, tá pequeno, tá grande? E aí ela pegou a tábua de carne, tava lá tentando cortar a salsicha com a tábua de carne e o garfo e não conseguia cortar a bendita da salsicha. Ela botava a faca pra frente, pra trás, não sabia cortar. E aí isso viralizou, as pessoas indignadas nos comentários, falando horrores. Como que uma pessoa velha dessa não consegue sabe cortar a bendita da salsicha? Então, um outro influenciador, aproveitando a onda de hype, resolveu fazer um vídeo sobre pessoas disfuncionais, né? O tal do Jonathan. O Jonathan gravou um vídeo falando sobre pessoas disfuncionais, né? Mas ele nem cita a menina diretamente, né? Ele fala que é muito importante que as pessoas saibam fazer tarefas básicas, né? Como limpar uma casa, varrer, lavar uma louça, enfim. E aí ele cita, né? É o mínimo pra sobrevivência, né? Exatamente. E aí ele cita o vídeo dessa menina. E ele fala, tem pessoas hoje em dia que nem sabem cortar salsicha, né? E aí, a mãe dessa menina acabou assistindo esse vídeo do Jonathan e ficou revoltadíssima, né? E aí ela foi e supostamente ameaçou o Jonathan de processo. Gente. Né? Mesmo que ele não estivesse citando a filha dela diretamente, só o fato de ele citar o ato de não saber cortar salsicha, isso foi motivo de revolta nessa mãe, né? E ele grava novamente um vídeo falando que não vai remover vídeo nenhum, porque se a filha dela não sabe cortar salsicha, que o problema é dela. E ele ainda grava outro vídeo aproveitando esse hype, fazendo um tutorial de como cortar salsicha. Afrontoso ele, né? Quis alfinetar também. Quis alfinetar. Então, voltamos aqui mais pro final do ano. Em outubro, bomba nas redes sociais uma influenciadora chamada Tamara, né? Que ela tem um TikTok sobre a vida pessoal dela, sobre a rotina, a família dela, né? Como criar um filho saudável. Enfim. E aí ela posta um vídeo onde no vídeo a gente vê um rapaz, né? No restaurante com ela, né? E ele não estava sabendo cortar o pão australiano. Esse rapaz tinha quantos anos? 15 anos, né? Então a gente é revelado mais pra frente que nesse vídeo é o filho dela, né? Que tem 15 anos. E ele não tá sabendo cortar o pão, né? E as pessoas ficaram revoltadas com ele na internet, porque ele não sabia cortar o pão e ficaram indignadas com ela, né? Não era nem com o menino. E assim como tal qual a Júlia Pimentel não sabia cortar as salsichas, né, alguns meses atrás, no vídeo ele não sabia como segurar a faca, como segurar o pão, e a mãe dele ficava tentando explicar tudo pra ele, dando as instruções, né? Depois da revolta em massa das pessoas, a Tamara gravou uma série de vídeos sobre o assunto. E em um vídeo, ela disse que algumas pessoas têm mais coordenação motora do que outras, com o lado esquerdo ou lado direito. E depois ela grava outro vídeo, ainda se justificando, falando que muitas coisas ele ainda não sabe, mas ele ainda vai aprender. E criticou ainda que quem opina na vida dos outros nem conhece a pessoa. Acrescentou ainda que ela postou aquele vídeo dele não sabendo cortar o pão no intuito de ser engraçado, mas aos olhos de muitos internautas soou como uma humilhação das próprias disfuncionalidades do filho. Então, respondendo essa série de comentários na rede social dela, ela nos traz o fato de que o bebezinho dela, como diz ela mesma, tem apenas 15 anos e que muitas das coisas que ele não sabe é porque ele tem o próprio processo natural dele. E que naquela situação postada na internet, ele ainda não sabia cortar o pão em fatias. E ela diz que tem certeza de que o filho dela não é o único com essa questão de fatiar um pão. E que muitos outros, abrimos aspas aqui, porque eu nunca falaria isso, homens também não sabem executar a mesma função. Por que será, né? A partir daí, ela começa a postar vídeos mais agressivos, xingando os seguidores, falando coisas misóginas e elitistas, com o fato de que homens não sabem fazer tarefas domésticas simples, e isso se dá à natureza deles, ou que eles não precisam aprender a fazer essas tarefas domésticas, segundo ela mesma. Bizarro. Lembrando ainda que o conteúdo da Tamara é sobre família e expor a sua vida pessoal na internet, de onde ela tira parte da sua renda, né? Tamara ainda falou, em outro vídeo, que se o filho dela não sabe cortar pão, não tem problema,
porque ele não vai trabalhar com isso. E futuramente as pessoas que criticaram ele na internet, por não saber cortar o pão, vão trabalhar cortando o pão pra ele, né? Preocupante demais, né? Até porque essa mãe tá criando uma criança e um futuro adulto completamente disfuncional, além de elitista e por aí vai, né? Mas enfim, muito se dá dessa criança disfuncional pelo uso excessivo de tela. Não necessariamente só isso, mas a gente sabe que o uso excessivo de tela afeta muito o cognitivo de uma criança e de um adulto. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos. A OMS recomenda, Organização Mundial da Saúde, recomenda o uso de tela até 1 hora para criança menor de 5 anos. E crianças menores de 1 ano, 0 uso de tela. Só que a gente sabe muito bem que na vida cotidiana, na prática, isso não acontece. As crianças passam mais de 3, 4 horas na frente de um celular, ou de uma televisão, ou de um computador. E aí, pesquisadores da Universidade de Hong Kong analisaram 33 casos entre crianças e adolescentes e concluíram que o uso precoce de tela afeta diretamente a anatomia do córtex pré-frontal, que é responsável pelo sensorial dessas crianças, logo cognitivo, além do lóbulo parietal, temporal e occipital, que são responsáveis pela memória, linguagem, sinal tátil e visual também, fazendo que ocorram atrasos ou percas irreparáveis na vida funcional dessa criança. Importante saber disso, né? Sim, Sim. Com certeza. Ou seja, as telas mudam a química do nosso cérebro. Além de que ocorrem também vícios de tela, até porque a tela libera dopamina do cérebro. Então, a gente acaba ficando realmente viciado e passando mais tempo do que o necessário. Principalmente com esse negócio do TikTok, gente. TikTok é um buraco negro. Às vezes chegar em casa e pegar um vídeo assim de TikTok dá prazer, né? Você sentar pra você assistir uns vídeos aleatórios. Assim. E é um buraco negro. Você entra ali, você não consegue sair mais. Quando você passou 2, 3 horas. É verdade. Sim. Eu também vi outras pesquisas falando sobre esse uso das tecnologias na infância. E fica essa pergunta pra gente: as crianças estão mais inteligentes? Sabe o que essas pesquisas falam, gente? Que não. Na verdade, as crianças, elas estão adquirindo mais habilidades instrumentais e técnicas no manuseio, no uso dessas ferramentas tecnológicas. Então essa tecnologia, esse acesso não tá sendo bem, né, fragmentado assim pra elas, não tá sendo bem entregue pra elas, né? Com certeza. Mas para além dessas questões de disfuncionalidade, né, a gente deveria falar também sobre essas trends que tá rolando, né, e como elas podem influenciar as crianças, né, na vida delas, né. Segundo uma reportagem do G1, que eu vou ler o enunciado para vocês, trend do corte seco, imitando youtubers. Crianças, abre aspas, comem, fecha aspas, sílabas ao falar e, abre aspas, desesperam, fecha aspas, pais e professores. Alunos de 6 a 12 anos falam: quero comer hambúrguer ou vou pra escola? Por exemplo, entenda se brincadeira pode trazer prejuízos para o desenvolvimento cognitivo na infância. Também estará aqui no link abaixo para que vocês possam acessar essa reportagem. É do G1. Eu acredito que, assim, comentando esse título, né, eu acredito que desesperam, entre aspas, né. Tem esse negócio na internet, que eu não sei se os nossos ouvintes já viram, onde durante a edição de vídeos para postar em redes sociais, tais como YouTube, TikTok, Facebook, etc., nesse processo eles cortam a última sílaba das palavras, ou seja, você tem um corte seco, um jump cut, né, como se diz em inglês. Aparentemente, as crianças estão usando deste recurso, que é usado na edição de vídeos, enfim, áudios, como uma grande trend. E elas estão falando assim, né? Os vídeos, eles sempre foram feitos usando esse tipo de edição. Mas a gente preservava a última sílaba das palavras, né? Só cortava ali aqueles silêncios, aqueles vazios, enfim. Acontece que agora as pessoas, quando vão fazer algum vídeo para o TikTok, elas têm que cortar a palavra antes da última sílaba, principalmente porque são vídeos mais curtos, né? Então ela já começa uma frase emendada na outra, de forma muito rápida, e você não sabe o que ela está falando. E ela para de falar antes do final. E às vezes no momento de editar, existem as faixas de áudio, né?
E durante esse movimento, os próprios criadores de conteúdo colocam uma faixa por cima da outra, fazendo com que tudo se misture e parece, assim, evidentemente que esses cortes são uma coisa que começa e termina na outra, que é tudo, né, uma grande confusão, uma coisa só, né? E as causas desses cortes secos podem ser várias. Aqui a gente comentou sobre 4. E a primeira delas é o tempo de exposição de tela, porque a criança pode estar passando tempo demais nesses vídeos curtos, no TikTok, por exemplo, e aí acaba ficando com alguns prejuízos, né? Que a gente vai falar posteriormente, que são problemas de sono, falta de concentração, sedentarismo e por aí vai. O problema não é nem falar cortado aqui, né? Nessa situação, acredito que o tempo de exposição seja a grande questão, né? Gente, e assim, comer a última sílaba pode ser muito mais prejudicial, né? E ainda tem também, né, essa mania de colocar os vídeos e os áudios na velocidade X2, né? X2. E isso traz realmente uma vida muito mais acelerada na prática. Uhum. E isso pode se dar também, né? Por causa da vida acelerada das crianças, né? Elas já estão abreviando tudo na hora de digitar no celular. E eu conheço pessoas que não conseguem ver vídeos ou ouvir áudios do WhatsApp sem ser no 2x. É quase um vício. Isso compromete muito a nossa comunicação, né? Sem falar que as últimas sílabas na palavra, na nossa língua portuguesa, podem ter uma alteração de sentido muito grande, tanto no gênero, né, um aluno ou uma aluna, no número, sanduíche, sanduíches, né? E no próprio tempo verbal, saber se aquela palavra estava no presente, no passado. Isso tirar, né, toda hora o finalzinho das palavras pode prejudicar as crianças na comunicação e na própria formação do vocabulário delas. Pois é, eu fico pensando no momento de alfabetização. Se a criança estiver, por exemplo, aprendendo a ler, escrever e ficar o tempo todo ouvindo e falando desse jeito cortado, pode acabar se confundindo na hora de formar palavras. Sim. Com certeza. E isso pode gerar até danos psicológicos nessa criança. Então, num viés um pouco psicanalítico e psicológico, essa exposição excessiva faz com que as crianças e os adolescentes vivam um mundo virtual no real, não sabendo nem diferenciar muitas vezes, além de que pode ser de maneira quase subconsciente, né? O psicanalítico, pediatra e psiquiatra inglês Donald Winnicott desenvolveu o conceito chamado de fake self, no português falso você, que consiste em uma fuga da realidade, criando várias versões de si mesmo para agradar o outro ou a si próprio. E nesse conceito há várias vertentes dentro dele, porque uma delas explica que no mundo virtual os adolescentes querem agradar os outros e se tornam versões melhoradas de si, fazendo esse conceito de se auto-editar, de se cortar, em que eles não sabem e que acabam confundindo porque eles não sabem o que é real e o que é o mundo virtual. E aí, na visão das crianças, as crianças podem viver personagens que elas assistem e viver isso na realidade, fazendo com que elas não entendam o que realmente são, o que pode trazer vários agravantes psicológicos e psiquiátricos, como um adulto com depressão, com TDI e por aí vai. Além de que o fake self está altamente atrelado à mentomania. E ao uso da internet, né? Porque, principalmente dentro da internet, as pessoas acham que... A gente vê até na questão de tecer críticas, né? As pessoas, elas acham que dentro da tela do celular delas, elas estão super protegidas e acham que podem xingar as pessoas, criticar a vida delas, se meter, falar diversas coisas, né? E elas criam ali um personagem e acabam sendo tóxicos, enfim. O problema é trazer esses personagens para a vida real. Exatamente, que é a grande questão aqui. Sim. O outro fator importante que eu falei no final, que foi sobre a depressão, o TDI e por aí vai, é o fator emocional, que está atrelado também à falta do sono que a internet faz com que a gente fique. Por quê? Crianças entre 6 e 12 anos, segundo a OMS, precisam dormir de 9 a 12 horas por dia. O sono
primordial para o desenvolvimento cognitivo, emocional e físico. E segundo a Academia Americana de Medicina do Sono, a falta do sono afeta a tomada de decisões, aumenta a chance de depressão, ansiedade e hiperatividade, além de que pode adiantar processos como Alzheimer e demência. Com certeza. E explicando um pouco isso, em todos os corpos existe o ciclo circadiano, que nada mais é do que 24 horas do nosso dia. Que nessas 24 horas a gente muda de opinião, a gente muda o físico, a gente muda de humor, e que para ela funcionar de fato, ela precisa da luz, da ausência e da exposição à luz. Só que a ausência de luz faz com que nosso corpo produza cortisol. Então, faz com que a gente fique acordado, faz com que a gente fique ativo. Isso explica o dia. Mas, à noite, que era o momento que a gente deveria estar dormindo, pela ausência da luz, a gente fica mais exposto à luz. Porque não necessariamente precisa ser a luz natural, pode ser a luz artificial também. E à noite a gente fica um tempo absurdo em frente às telas. O que causa a insônia. E a insônia fica atrelada à irritabilidade, ansiedade, depressão e por aí vai. Agora, você imagina uma criança que era para dormir 9 horas no mínimo, dormir 4 horas. Pois é. Complicado, né? Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente, ali por volta da década de 30, a gente tem relatos e estudos que falam sobre um outro ciclo circadiano. As pessoas, elas dormiam ali por volta das 6, 7 horas, que era quando começava a baixar a luz, e aí elas acordavam 3 da manhã, e aí elas iam viver a vida delas. Elas faziam as coisas do cotidiano, aí quando davam umas 4, 5 horas, elas começavam a ter sono de novo, e aí elas dormiam novamente para acordar 9 horas da manhã e seguir vivendo a vida delas. E hoje a gente não tem mais relato desse ciclo circadiano por causa da influência da tecnologia, da revolução industrial. Mas é muito interessante como, né, o sono da gente mudou ao longo dos anos por causa da tecnologia também, né? Sim, interessante. E num aspecto mais geral, né, isso explica muito e é importante a gente falar sobre os limites, né? Eu acredito que as crianças realmente têm seus processos e que ela vai ter a adolescência toda para mudar esses comportamentos e trabalhar isso melhor. Mas, como a gente faz parte desse processo? Por outro lado, fazer essa brincadeira mais pontualmente pode ser um jogo interessante. Que estimule, né? Pode ser um jogo interessante mesmo, porque aí vai estimular a parte cognitiva deles, né? E eles vão aprender a manipular as palavras fazendo isso. O corte seco, ele pode também ser uma brincadeira que a gente faz com as crianças. É uma das formas da gente remediar, né, essa situação com o que eles fazem, né, com as atividades, com a rotina deles. Usar, no caso, esse corte seco, que seria prejudicial, usar de uma forma que se daria pra usar até na alfabetização ou algo assim, né, de brincar com as sílabas, brincar com as né? sílabas, É verdade. Bom, pessoal, o Educação fica por aqui. Hoje nós estivemos aqui nesse debate comigo, Lilian, Aliciane, Roberta E Camille. Até o próximo debate. Tchau!